Olá pessoal, Janaína Queradinha, Dr. In Loco, episódio número 16, parte número 2. Nós estamos aqui com o Wilker Franco e a temática se reporta sarcoma. Wilker, então vamos lá. Na primeira parte nós te conhecemos um pouco melhor, a tua trajetória profissional, de estudioso que você é, principalmente dessa temática tão apreciada por você, da parte também que você vivenciou o que você estava estudando. Então, para vocês que não acompanharam ainda a parte número 1 desse episódio, vai lá que já está à sua disposição. É muito interessante porque o Wilker ele conseguiu agregar, né, o seu conhecimento e enfrentar esse desafio de ser diagnosticado com sarcoma, mas não foi o sarcoma, a identificação do sarcoma que te impulsionou ao estudo, você já estava estudando. E aí você conseguiu esse diagnóstico, conseguiu enfrentar esses desafios. Mas primeiro para nós, leigos que somos na área, o que são sarcomas? Sarcoma ele é uma neoplasia maligna, ou seja, ele é um câncer, né? Ele acomete estruturas como cartilagem, ossos, ele acomete os vasos sanguíneos, né? Tecidos moles, nada mais é que o crescimento em tecido conjuntivo e mesenquimais. Uau. E aí você estava comentando conosco também que há subtítulos, né, específicos de sarcoma. Quantos que nós temos hoje? A literatura trata-se mais ou menos de 150 subtipos, Uau. mais de 150 subtipos no mundo, né? E olha só que interessante, então nós temos sarcomas, em especial, né, se é que assim nós podemos classificar os sarcomas ósseos e de partes moles. Fala um pouquinho para nós, Will. Nós temos classificações sobre sarcomas ósseos, né? O mais conhecido é o osteosarcoma, que ele caracteriza ossos longos, como por exemplo o fêmur, que é um crescimento do tecido osteoide e do osso primário, que vai caracterizar um osteosarcoma, né? Mas nós temos também outros da classificação óssea, como condrosarcoma, condroma, entre vários outros, né? De partes moles, nós temos o leiomyosarcoma, que mais conhecido é leiomyosarcoma uterino, né? A mulher vem com alguma queixa, com algum diagnóstico ali na região uterina dela, e que pode ser, não quer dizer que é um sarcoma, né? Mas qual que é a característica desse leiomyosarcoma? Ele cresce em tecidos moles. Então, o homem também não está isento de ter, só porque o homem não tem útero, Sim, né? sim. Ele pode ter o crescimento em próstata, em retroperitônio, né? Que fica ali próximo aos órgãos vitais, ao fundo da cavidade abdominal. Nós temos liposarcoma, que ele é um subtipo de sarcoma, que nele pode ser um tecido de gordura, pode originar na cavidade abaixo da pele, né? E aí dentro desse sarcoma, liposarcoma, nós temos o mixoide, nós temos o pleomórfico, entre outros, né? Então assim, dentro do sarcoma, nós temos um subtipo e dentro desse subtipo a gente tem vários outros subtipos, né? E também nós temos os sarcomas de gastrointestinal, né? Os estromas que a gente fala, o GIST, que é tratado mundialmente. Então assim, é um tipo de câncer que tem um subtipo, que dentro dele tem várias outras subunidades que é pouco tratado ainda hoje em dia, pouco se falado, né? Eu ia até comentar com você, porque realmente é uma temática que a gente não visualiza com tanta frequência em todas as mídias ou em meios de conhecimento como o nosso, e que bom que você está hoje aqui conosco para trazer essas informações, porque afinal de contas, então, os sarcomas são considerados tumores raros. Sim, tumores raros. E
pela falta de estudo mesmo, notificação, subnotificação, conhecimento, né? Porque a gente só consegue notificar uma doença quando a gente conhece sobre Sim. a patologia, né? E nem todos os médicos da área da oncologia, ou até um médico na área clínica, na unidade básica de saúde, tem conhecimento que aquele nódulo, né, aquela massa que está aparente ou não, através de uma queixa do paciente, pode ser um sarcoma. E sintomas? Que, por exemplo, você fala bastante de câncer de pele. Tudo bem, a gente já identifica ali aquelas manchinhas. Quando o câncer das mamas, a mulher vai lá, se autotoca, se autoanalisa, já consegue identificar, né, algumas características. E dos sarcomas? Há esses sintomas? Eu consigo já identificar ou não? Ele pode ter ou não dor, né? Vai depender do subtipo, vai depender de quanto tempo aquele paciente já está com aquele crescimento tumoral, né? Sim. Por exemplo, um câncer sinovial, seja ele na região do braço ou até mesmo ali na região do joelho, o paciente pode trazer alguma queixa de articulação, de mobilização daquela região, né? E aí vai depender da expertise na hora, né, que é trazido essa demanda ao consultório médico, né? E olha a importância de estarmos aqui conversando, até para já fazer uma preparação, tanto para os profissionais de saúde, como para o público em geral, os pacientes no caso. E, Wilker, exames para conseguir identificar e fazer esse diagnóstico. Bom, hoje, se o paciente ele tem um acesso via SUS, né, Sistema Único de Saúde, então o SUS ele fornece hoje ecografia, ultrassonografia, também ressonância magnética e tomografia, além dos exames laboratoriais, né? Agora, se a gente tratar de uma medicina de precisão, onde nós temos alguns exames mais específicos que podem auxiliar o médico e a equipe multidisciplinar ou interdisciplinar a fazer a condução desse caso, nós temos alguns exames bem interessantes na atualidade. E quais seriam os profissionais que trabalhariam nessa equipe? A equipe multidisciplinar, farmacêuticos, enfermeiros, médicos, especialistas na área do cuidado com pacientes de sarcoma. Olha só, mais específico ainda, né, Wilker? Esse diagnóstico, em regra, ele começa um pouco. Pode ter dor ou não, você mesmo colocou. Então, assim, tem que ser algo muito precioso, tanto os exames, né, quanto o tratamento posterior, que nós já vamos falar. Mas esse diagnóstico, em regra, eu consigo fazer ele já no início, ou ele acaba sendo mais para um processo tardio? Infelizmente, hoje, muitas das vezes o paciente chega já com um diagnóstico tardio, né? Consegue acessar esse diagnóstico. Porque, por exemplo, eu tenho os exames de imagem, mas eu preciso fazer uma biópsia, e até realizar a biópsia, até fazer o anátomo patológico, até fazer toda a análise para fechar o diagnóstico do paciente, isso leva um tempo, né? Aí quando a gente fala de uma medicina de precisão, por exemplo, hoje nós temos acesso a um exame que é feito nos Estados Unidos, o paciente faz a coleta aqui, encaminha o seu material biológico para os Estados Unidos, é feita essa análise. Dessa análise demora em torno aí de um mês e meio mais ou menos, né? Mas é pesquisado a biologia molecular daquele tumor, né? Então aquele fragmento que foi, a gente consegue analisar as microinstabilidades de satélites daquele tumor e até fazer um teste com algumas drogas já aprovadas na FDA, né, lá nos Estados Unidos, que é um ato regulator, assim como a nossa Anvisa, né? Sim. Então, existe essa pesquisa que pode auxiliar, né, o sarcoma a ter um diagnóstico mais preciso. Assim como no Brasil, nós já temos uma ressonância com o FDG, que é um radiofármaco,
que é o fluordexoglicose. Ele faz a captação de sinalização metabólica do tumor. Então, é a atividade que o tumor está naquele momento. Nada mais é que uma molécula de glicose que se liga a um flúor radioativo, altamente radioativo. E aí você consegue, através dessa ressonância, saber a localização exata do tumor, o tipo de sinalização que aquele tumor está tendo naquele momento. Isso pode ajudar o médico, junto com a sua equipe de saúde, a pensar em algumas estratégias, como uma quimioterapia, uma radioterapia, né? E veja como é complexo. E, ao mesmo tempo, tem que haver um entendimento, como você bem ressaltou aqui, dos profissionais de saúde para conseguir identificar, dos exames que vão ser encaminhados. Me conta um pouquinho, Wilker, da tua experiência. Como que foi para você que já estava, né, ao contrário de muitos, que depois de diagnosticado ou depois, né, de ter enfrentado uma doença, vai para um ramo de intensificação de conhecimento, você estava buscando conhecimento quando houve o diagnóstico da doença. Como foi para você? Quais foram os sintomas, os tratamentos que você enfrentou e hoje, né, a felicidade de estar aí ajudando tantas pessoas? Eu tive o privilégio de receber muita informação, né? Ao mesmo tempo que tem aquele embate do diagnóstico, né? E não é fácil você ser diagnosticado com um tipo de câncer, seja qual for o tipo de câncer, né? Mas eu fui muito encorajado pela equipe que estava me conduzindo, né? Como profissional da saúde, bateu aquela inquietude e eu fui atrás de respostas. Não se contentou em ficar no aguardo. Não, fui atrás de respostas, estudei, né, mergulhei sobre a patologia e consegui auxiliar a equipe de saúde que estava me acompanhando, trazendo pesquisas de fora, conheci o advocacy de sarcoma, né? E aí hoje estou aqui ajudando outras pessoas, fazendo essa navegação de paciente, que seja ela numa medicina de precisão, onde está entrando no Brasil, né? Alguns médicos já estão atuando, equipes de saúde, mas conseguir conduzir o paciente independente do acesso de saúde, seja via SUS, né, Sistema Único de Saúde, ou até mesmo particular ou privado. E o teu foi mais uma questão cirúrgica? Cirúrgica, inteiramente cirúrgica, fiz biópsia, tive o privilégio de conseguir o acesso a fazer esse exame de biologia molecular, que foi para os Estados Unidos, consegui acompanhar com exames de imagem, faço acompanhamento regular, né? E olha só, Wilker, na próxima parte nós vamos falar um pouquinho mais sobre os tratamentos, quero que você traga e até identificando esse que você enfrentou. Mas para encerrar essa segunda parte, nós sabemos que apesar, né, dessas discussões que a gente visualiza que vocês trazem à tona dentro de todos os grupos que fazem parte, ainda é pouco debatido. Existe alguma forma de prevenção? A prevenção se dá através de exames regulares, seja um exame de sangue, uma coleta simples, ver como que está as suas células de defesa, né? Se tem alguma coisa que está diferente ali, o médico consegue perceber, entendeu? E o autoconhecimento, conhecer o seu corpo, né? Você não nasceu com aquela manchinha, você não nasceu com aquela bolinha que o pessoal fala. É uma manchinha que a gente consegue identificar? Geralmente é uma bolinha, porque ela é um tumor sólido, né? Uma bolinha. Uma bolinha isolada que aparece na pele. Pode aparecer ou não. Porque no caso de um retroperitônio, você não consegue palpar, né? Está todo atrás ali, próximo aos órgãos vitais, você não tem acesso à massa. Mas quando é algo aqui, digamos no carpo, no metacarpo,
que a gente consegue a movimentação ali da articulação, a gente consegue, opa, eu não nasci com isso, alguma coisa não está certa, né? E levar essa demanda ao consultório médico, né? É muito legal porque o autoconhecimento faz toda a diferença. A gente tem que realmente se observar, tem que iniciar esse olhar diferenciado para dentro de si. Sim. Porque aí, quanto mais cedo, como você mesmo colocou, infelizmente, às vezes o diagnóstico do sarcoma ele já vem de uma maneira mais tardia, mas quanto mais cedo nós identificarmos, mais cedo também haverá a cura, né? Haverá todo o tratamento que vai ser enfrentado. E o teu foi diagnosticado em qual fase? Bem na fase inicial. Ah, que legal. Era em retroperitônio, uma massa que vinha crescendo, fiz um exame de imagem e aí hoje estou aqui, estou bem. Muito bem, ajudando as pessoas, né, Sim. Wilker? Então não deixe de acompanhar a parte número 3, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os tratamentos e também sobre as barreiras que os pacientes acabam enfrentando para buscar a efetividade, né, desse diagnóstico e do tratamento eficaz para a sua tão sonhada cura e para o resguardo da sua saúde, não é mesmo, Wilker? Isso mesmo. Então não deixe de acompanhar a parte número 3.